Bom, pessoal, boa noite aí. É, Hoje damos sequência, né, no nosso hall de atividades, né? Hoje eu gostaria de falar sobre a questão da NR6, né, EPI. A NR6, gente, parece um pouco fácil, né? O seu assunto, né, propriamente dito, mas não é tão simples assim, né? Requer um pouco de atenção e um pouco de seguir um protocolo, um procedimento, né, de execução. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto, que pode ser que seja uma informação não tão simples, né, para vocês, né, mas que possa vir a trazer aí uma orientação geral, né, sobre a questão. Deixa eu achar aqui o. Só um minutinho, deixa eu achar aqui o Boa noite. slide. Eu tinha salvo o negócio aqui. Um minutinho, gente. O negócio sumiu aqui do lugar que eu tinha colocado. Então, esse ponto aí.
Opa, voltei. Desculpa aí, eu tinha colocado o arquivo num lugar e acabou sumindo. Oi, Maria, tudo bom? Lorena, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Leusa. Boa Tudo noite. bem, graças a Deus. Tudo Tô jóia. com aquela leve dor no ombro, como sempre, que tá me incomodando. Dor é horrível. Bom, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a NR6, mas num ponto de vista um pouco mais técnico, tá? A NR6 ela tem uma função meio que parece tão simples, né? Mas porém não é tão simples assim, tá? Então, quando se fala em NR6, né? Qualquer leigo se acha no direito de comentar o que se passa, né? Na questão aí. Porém, não é tão simples assim. Tá? Então, eu vou explicar alguns passos para vocês, do ponto de vista de um olhar um pouco mais técnico, né? Bom, eu dividi inclusive esses slides foi de uma palestra que eu dei num grupo de RH, onde tinha ali algumas empresas, né? E que eles pediram para falar sobre a questão da gestão, né? Da questão do EPI aí. Uma vez que eles não possuíam Cesium, né? Por uma questão de tamanho de empresa, e aí eu acabei entrando, dando algumas né, instruções para eles a respeito do assunto. Então, eu dividi essa apresentação em 7 passos sobre a gestão do EPI, que eu considero, pela vivência que eu tenho na prática, tá? O primeiro passo é identificar os riscos, né, através de uma APR. O segundo passo é selecionar o EPI adequado ao risco. O terceiro passo é buscar fornecedores para realizar testes. O quarto passo é padronizar o EPI por setor, função e riscos. A gente costuma falar que é um protocolo, né, de EPI. Quinto passo, almoxarifado, né, recebimento e estoque. Sexto passo, treinamento, fornecimento e registro. E sétimo passo, inspeção, né, inspecionar. Então vamos lá. Conforme vocês No caso, forem entendendo. o Flávio, tem que seguir essa sequência aí? É uma sequência lógica, né? Você vai ver agora aqui como é que funciona. Tá? Ah, tá. Então, identificar os riscos conforme a APR, né? Selecionar o EP adequado ao risco. Bom, então a gente tem aí uma APR, análise preliminar de risco, onde a função ali é eletricista. No primeiro item ali, a gente tem a tarefa, tá? E aí a gente conhece, né, que a gente sabe a confecção de uma análise de risco, né, parte do processo da análise da tarefa, onde é fatiado ali a tarefa em várias etapas, e aí analisa o risco por etapa. Isso aí a gente já aprendeu. Segundo aqui a gente vai ter os riscos, né? Terceiro aqui a gente vai ter as causas e as consequências, tá? Causas e consequências. Depois a gente vai ter aqui a categoria e, por fim, medidas preventivas, medidas de controle e melhorias. Então isso aqui é uma PR básica, né? Que a gente aprendeu a fazer logo de começo, né? Depois a gente aumentou aqui a amplitude, né? Da avaliação da APR, introduzindo a matriz de risco aqui. Não sei se vocês estão lembrados, acredito que esteja que estar lembrado, né? Tem que estar lembrado, porque não faz tanto tempo. Então aqui entrou a matriz de risco, analisando consequência e probabilidade, trazendo o nível de risco. Nessa primeirinha aqui que a gente fez, lembra? Que existiam 4 categorias, e aqui a gente simplesmente chegava e categorizava conforme a legenda aqui, né? Conforme que a gente chegava
num juízo, né? Um juízo de valor. E aí a gente introduzia a numeração aqui, pau na máquina. Então, a PR ela funciona como para nós, né? Ela funciona como um divisor de águas, né? Eu não vou falar que tudo parte-se da análise de risco, porque pode ser que eu esteja enganado, falando bobeira aqui. Mas o que eu tenho visto é que você começa a introduzir ações através da análise de risco. Hoje, muito mais, né, com a questão do PGR lá, do GRO, que fala sobre a questão da análise de risco. Então, você é meio que obrigado a aprender e fazer isso aí. Tá? Depois que você fez ali a identificação dos riscos, né, e, e teve ali a seleção do EPI adequado ao risco, com base na APR, você vai buscar fornecedores para realizar os testes, né? E aí você vai ter uma ficha de EPI em teste. Tá? Então você conversa lá com o fornecedor XYZ, ele vai te mandar os equipamentos, né, para realizar os testes. Tudo vai de uma questão de análise, de conversa, né, de negociação, né? E aí você começa a testar o EPI, só que você precisa registrar isso. E você registra isso através da ficha de EPI em teste. Ok? E aqui contém, né, a empresa representante, né, tal, o nome do EPI em teste, a marca, o número do CA, se é uma amostra sim ou não, geralmente quando é em teste sim, a área e a data do teste, né, qual é o setor, nome do funcionário, qual a função desse funcionário, o início do teste e data de término. E aqui, ó, a gente vai ter os resultados finais, tá? O tempo no qual vai ser realizado o teste vai muito da análise do SESMIT, tá? Então, vocês da área da segurança que vai analisar quanto tempo, né, ele vai ficar em teste. E aí, colocaram um A para aprovado e R para reprovado, né? Levando em consideração esses 4 fatores aí, né? Conforto, durabilidade, modelo, segurança proporcionada. Tá? E aí, se tiver alguma observação aqui, você vai colocar aqui, observação. Ok? Depois, você vai anotar sobre as alterações a serem consideradas, né? Se houve corte, a questão de costura, a questão dos reforços, conforto, matéria-prima. Tem uns erros aqui que não apareceu na imagem. Matéria-prima. E aí, o resultado do teste propriamente dito, tá? Se ele foi aprovado, se ele foi reprovado ou se ele foi aprovado com restrições. Durabilidade média do EPI atualmente em uso. Quanto tempo, então, ele durou? 3 meses? 1 mês? 10 dias? 1 dia? Tá? Ele foi realizado por quem? A data do término. Houve ali um acompanhamento. Geralmente, a gente conversa sempre com o supervisor, né, o líder, né, o chefe ali da sessão, que acompanha. E aí você coloca aqui algumas considerações finais sobre o equipamento e assina aqui o teste, beleza? Então, itens a observar, né? Itens a observar na hora de selecionar e testar os EPIs. A questão do CA, né? Então, certificado de aprovação. A gente sabe que o certificado de aprovação é o RG do equipamento, ele deve constar ali no número
indelével, né? A norma deixa assim, né? Em caracteres indeléveis, né? Ou seja, você tem que visualizar o número do CA no EPI para poder fazer a pesquisa. É obrigatório, né? Quando não está no EPI, está na embalagem, é obrigatório. E verificar também, né? Se o CA está em condições de uso, né? Se está vencido, não. O nível de segurança necessário. Então, não adianta a gente fornecer uma luva de malha, né? Uma luva de malha, onde há a presença de materiais pérfuro cortante, que não vai ter o nível de segurança necessário, tá? Então, é importante observar isso. A comodidade do indivíduo, então não adianta tornar o trabalhador um robô, porque muito provavelmente ele vai se sentir incomodado, vai acabar não utilizando o EPI e também pode ser um fator de risco. O EPI pode proporcionar risco ao trabalhador, sim. A duração da exposição ao risco, tá? Então é importante verificar essa duração, uma vez que, por exemplo, né, proteção respiratória, a máscara, né? Tanto o fio, o pano dela ali, né, os tecidos dela, quanto de repente se for cartucho, pode ter ali o tempo de saturação. Então, quanto maior o tempo de exposição, mais rápido o EPI vai perder a eficiência, né? Então, a duração da exposição é importante fazer essa verificação. Frequência, né? Se o trabalhador está se a frequência da exposição é constante. Não, ele não se expõe ao risco constantemente, então a frequência baixa. Logo, a quantidade de vezes que ele vai utilizar aquele EPI vai ser menor. Isso também tem que ser levado em consideração. Os possíveis agravos gerados, né? Então, é importante na análise de risco identificar essas situações de risco para agravos, né? De repente, uma máquina rotativa, o EPI é introduzido lá um mangote, né? Que é uma proteção dos braços, para trabalhar com máquina rotativa. Pode ser que a máquina, no movimento de rotação, possa agarrar o mangote, né, e puxar o braço do trabalhador para dentro da máquina, tá? Só um minutinho que o trem está passando. Vamos lá. A adaptabilidade do EPI à constituição física do indivíduo. Isso aqui é interessante, né? Então, se você tem lá um funcionário que vai realizar o teste para você, logo você precisa certificar das medidas que ele tem, né? Qual é o tamanho do pé, se for botina, por exemplo, a luva depende do tamanho da mão, existe isso, né? Você pega um cara com a estatura menor, ele vai ter uma mão menor que o cara que é maior. Aí você fornece uma luva para ele sem tamanho, pode ser que ele não vai ter tanta habilidade e destreza ali com o EPI, tá? E também pode se tornar um risco aí a ele, né? Então, são alguns itens, né, a observar na hora de selecionar e testar esses EPIs aí. Quarto passo aí entrou a padronização, né, do EPI, né? Setor, função, risco, e aí o que a gente chama de protocolo. Então, a NR6, né, no item 6.2, fala assim: o equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do CA, expedido pelo órgão nacional em matéria de segurança e saúde no trabalho, do
Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente Secretaria de Inspeção do Trabalho, né? E que o órgão avaliador aí acaba sendo o Inmetro, né? Que é o Instituto Nacional de Metrologia. Aí você vai consultar, né? Fazer uma consulta. Eu geralmente estou utilizando esse site aí, que é o Consulta CA, onde você digita, né? Nesse campo aqui, o número, né? Do EPI, 5745. Eu gosto desse número porque é o protetor da 3M, né? Opa, marcou ali. Tem hora que a caneta aqui fica meio atrapalhada. Aí, 5745. Aí você dá um pesquisar aqui, vai aparecer para você, né? O CA, tá? E aí, na época que eu fiz essa palestra, até mantive as informações. Ele tinha a validade aqui do dia 31/1/2019, ou seja, ele estava apto, né? Estava válido para o uso, tá? Se a gente consultar novamente lá, a gente vai ver a validade do EPI e aqui vai constar, tá? Ah, mas eu queria visualizar o CA propriamente dito, né? Então, você vem aqui, ó, imprimir certificado, e você vai ter o certificado na mão, tá? Já no site do Ministério do Trabalho, eles abrem essa barrinha, essa tela, tá? E aí você digita aqui, 5745, e aí dá ali um consultar, e vai abrir para você o CA propriamente dito, né? Então, na época, ele tinha validade de 31/1/2019 e a situação dele estava válido. Uma coisa interessante da questão do EPI para proteção auditiva é que ele sempre vai conter esse quadrante aqui, ó, contendo ali frequência, atenuação, desvio padrão, tá? E aqui, ó, são as bandas de frequência, ó, 125, 250, 500, 1000, vai até 8000, tá? Pô, Flávio, mas o que é o NRRSF? Já até comentei com vocês, mas vale lembrar que o NRRSF é uma sigla em inglês que significa nível de redução de ruído, uma especificação. Tá? Então, esse equipamento, esse EPI, ele tem um NRRSF, né, de 18 decibéis. Então, ele atenua, né, aqui, ó, ele atenua 18 decibéis, tá? Desvio padrão aqui é zero, porque o NRRSF já considera a forma, né, com que o trabalhador vai inserir esse plug no ouvido. E tem ali os erros, né, vamos falar assim, né? Mas mesmo assim eles já consideram. Antigamente não, antigamente tinha o NRR só. E aí você precisava fazer o desvio aqui, a conversão. E hoje em dia já não precisa mais. Então você já vai direto ali para o nível de atenuação, que para esse protetor auricular está atenuando 18 decibel, tá? Aí você pega o nível de ruído obtido através do decibelímetro, né, ou do dosímetro, subtrai os 18, você vai ter a exposição real. Engraçado, uma coisa interessante a ser falada é observar isso aqui, ó. Pô, Flávio, mas o que é isso? É a frequência de 1000 Hz, tá? Os equipamentos de avaliação ambiental, a maioria deles saem de fábrica avaliando somente essa frequência aqui de 1000 Hz, tá? Eles não fazem as leituras das outras frequências. Para que isso aconteça, nós temos que
utilizar um equipamento que chama frequenciômetro. É um dosímetro, um decibelímetro, que ele já vem de fábrica fazendo as avaliações aí nas bandas de oitava, né, que são as faixas de frequência aqui de outras além do 1000, tá? E aqui a conversão aqui a correção aqui seria essa questão aqui, ó, né? Atenuação 22, desvio 3, atenuação real 18. Beleza? Então, fazemos a leitura do CA do EPI. Tem algumas situações, auditorias, né? Principalmente a auditoria de qualidade, que eles pedem, né? Para que seja feito um controle da validade do CA. Tá? Então, o que você faz? Você faz ali um levantamento de todos os EPIs utilizados na empresa, vai no site do Ministério do Trabalho, imprime esses CAs aí, põe numa planilha também no Excel e faz ali o controle da validade desses EPIs aí que você estiver utilizando na empresa. Uma outra coisa que uma vez eu tive uma auditoria que foi pedido é o controle da validade do EPI em uso. Por exemplo, você determinou que a botina de segurança ela dure 6 meses. Então eles pediram para fazer um controle da validade desse EPI que está em uso, uma vez considerando que nós, né, padronizamos 6 meses, por exemplo. Então, se porventura eles pegassem lá e fizessem uma auditoria em loco, onde eles iriam comprovar, né, que o trabalhador, pela ficha de EPI, pegou o equipamento, porém não respeitou a validade desse EPI em uso, pode ser que daria ali uma não conformidade. E aí, né, é importante se criar, né, uma relação de EPI por função, né? Então, cria-se, né, uma tabelinha onde contém ali o que ele está fazendo, né, e o EPI para aquele tipo de trabalho que ele está fazendo. Por exemplo, né, aqui, ó, nessa coluna aqui, a gente tem uma operação de carga e descarga no armazém. Tá? Então, ele ali nessa área, né, nessa operação, ele tem que estar de capacete, luvas impermeáveis e botina com biqueira de aço. Aqui não tem biqueira, né? Não está escrito biqueira de aço, mas geralmente botas com biqueira, tá? Por exemplo, né? Aqui, ó, na operação, ele está fazendo uma aplicação manual, né? Geralmente aí essa atividade aqui é a exposição a risco químico, né, agrotóxico. Então, quando ele está fazendo ali uma aplicação que ele está mexendo com isca granulada, ele precisa utilizar luva impermeável, botina com biqueira. Se ele está fazendo ali uma aplicação costal, é aquela uma que a bombinha fica nas costas, ele fica manuseando aqui a manivela e aí sai, né, o produto ali. Então ele tem que estar utilizando, então, cadê minha caneta? Aqui. Ele tem que estar utilizando, então, boné árabe, viseira facial, respirador, calça hidrorrepelente, jaleco hidrorrepelente, avental impermeável, bota impermeável, luva impermeável, tá? Então, fazendo essa relação, né, entre operação, EPI e exposição, fica muito claro, né, para o trabalhador e para a segurança também fazer o controle.
Isso aqui também, gente, é um item que no PPRA ele também aparece, tá? Essa tabelinha. Outro modelo aí, né, de tabelinha, tá? Então aqui a gente tem os EPIs gerais. Aqui a gente tem a função. E aqui a gente tem setor, seção, tá? Aí aqui, por exemplo, no almoxarifado tem o almoxarife 1 e 2. Então lá ele tem que estar usando, ó, calçado industrial, sem biqueira de aço, luva de couro, luva de PVC, óculos de segurança, protetor auricular, protetor facial. Tá? Então, por algum motivo, na análise de risco apareceu o risco e aí a medida de controle foi a utilização desses EPIs aí. E assim sucessivamente. Tá? Por exemplo, que é o pintor, ó, lá na manutenção, ó, tem que estar utilizando aí o calçado industrial sem biqueira, creme de proteção, cinto de segurança, luva de látex, luva de couro, óculos de segurança, protetor auricular e respirador semifacial PFF1. Fechou? Então, assim, né, fica muito claro, né? A gente visualizar aí, então, o que, que é a função, setor, função, EPI e risco. Partimos aí para o almoxarifado. Tudo bem até aqui? Dê um Sim, sinal de professor. fumaça, Tudo por bem. favor. Tudo, professor. Beleza, então vamos lá para o almoxarifado, Ok, né? professor. Recebimento e estoque. Bom, lá no almoxarifado, né, existe aí um auxílio, né, que a segurança promove aos funcionários lá, porque geralmente os EPIs ficam guardados também no almoxarifado, né, então requer um espaço dentro do almoxarifado. Aí a gente coloca assim como observações gerais, né, a questão da localização, onde esses EPIs vão estar, o estoque mínimo, né, do EPI. Aí o estoque mínimo, ele vai depender da questão do controle, né? Por exemplo, né, se você tem ali 10 funcionários utilizando protetor auricular, por exemplo, onde você vai ter ali uma reserva, né, um estoque mínimo para a questão de troca, existe um cálculo que é feito dentro do serviço aí de almoxarifado. Não é uma via de regra, mas geralmente é assim, que eles levam em consideração uma certa porcentagem do EPI em uso. Por exemplo, se tem 10 funcionários lá, eles mantêm 50% do número de trabalhadores. Então, eles manteriam ali no estoque 5 protetores auriculares de estoque, tá? Para uma possível troca. E aí, quem vai fazer essa análise geralmente é a gestão do almoxarifado. Então, o que você pode fazer é auxiliar eles, e o que também determina a questão do estoque mínimo é a periodicidade de troca. Então, se lá atrás, na ficha no teste do EPI, que você fez, você já certificou que aquele EPI vai durar X dias ou X meses, essa informação para o almoxarifado é importante porque aí eles vão conseguir chegar nesse coeficiente aí de estoque mínimo em relação à porcentagem de trabalhadores, tá? Porque uma coisa é certa, né? É inviável, né? Você manter uma unidade
de cada EPI no estoque conforme o número de funcionários. É impossível. Tá? Por que eu estou falando isso? Já pensou pegar uma empresa de 3.000 funcionários? Então, você vai ter 3.000 protetores auricular no estoque. Então, não faz sentido fazer essa gestão. Então, o controle, né, é feito ali um cálculo, tá? A questão do cadastro, né, como que está sendo feito, né, essa inserção desse cadastro, desse EPI via sistema. Geralmente, os almoxarifados mantêm ali um sistema informatizado, né, de cadastro, e aí a padronização desse cadastro é importante, tá? Questão do recebimento, né? O recebimento é importantíssimo, né? Lembro eu que uma vez, eu não sei se isso realmente aconteceu ou se é uma lenda urbana. Existem várias lendas urbanas, né? Na área, né? Uma lenda urbana de recebimento, né? Dos EPIs, né? É que uma dada empresa comprou 50 cintos de segurança para os trabalhadores, né? E aí o almoxarifado, na hora do recebimento da mercadoria, viu que o EPI tinha um... Só um minutinho, deixa eu passar. Beleza. Então ele recebeu lá os 50 cintos de segurança, né? E tem o talabarte, né? Em Y. E aí ele vem invólucro, o absorvedor de energia, ele vem invólucro num plástico. Vem de fábrica isso, né? É para organizar o absorvedor de energia, para não ficar solto. Aí o almoxarife pegou aqueles talabartes lá e cortou todos esses plásticos aí, pensando que era para fazer isso, para cortar. E aí quando o SESMIT foi lá, né? O técnico de segurança foi lá. Só um minuto. Vou ter que gritar aqui. E aí quando o técnico de segurança foi lá pegar o EPI, né? Para poder fornecer ao trabalhador, viu que estavam todos cortados, né? Resumindo, né? Quase que teve ali um prejuízo total, porque eles conseguiram, né, ligar para o fornecedor lá e, como era um item um tanto quanto simples, né, de se refazer na fábrica lá do EPI, então foi fácil refazer o invólucro, né? Que é só posicionar o plástico lá, aí é feito um aquecimento, ele gruda e aí é bem simples, né? Então teve esse fato aí. Não sei se é lenda urbana ou se realmente aconteceu. Parte do recebimento. Conferência, né? É importante fazer a conferência. E assim, importante é que o almoxarifado entenda de EPI também, né? De proteção, tá? Porque existem alguns equipamentos que são muito específicos, né? E aí é importante que ele também entenda o contexto, né? Um exemplo disso é o filtros de máscara para produtos químicos, né? Então, na hora da conferência, é importante que ele saiba ali realmente a especificação do EPI conforme o, o, o cadastro, né? Controle de sistema, tá? É importante ter ali um sistema informatizado para poder fazer a gestão, porque acaba ficando um pouco impossível, né, fazer esse controle, tá, gente? Porque pelo próprio sistema você já faz ali já gera um relatório, né, onde vai conter ali todos os EPIs que vai estar vencendo naquele mês, todos os funcionários, né, com EPI vencendo naquele mês, e aí você só imprime, o que eu geralmente fazia e peço para que eles façam, né?
chega ali no dia, chegava mais ou menos ali no dia 25, 26 do mês, eu já ia no almoxarifado, no sistema, já pedia para fazer o levantamento desses relatórios, né? O próprio sistema já gerava os relatórios, aí eu já imprimia esses relatórios, então eu já mantinha ali um arquivo, né? E aí como era separado por setor, então eu já deixava separados por setor e por turno. Aí eu só, no começo do mês, né? Todo dia primeiro ali, eu já passava para o supervisor, né? Dos setores, né? Já entregava os relatórios na mão deles, né? E falava para que os funcionários do setor dele fossem até o almoxarifado para poder fazer a troca, né, desses EPIs aí. Então era muito tranquilo via sistema. Agora, quando é manual, aí o bicho pega, né? Você precisa de controlar a fichinha de EPI e tudo mais. Questão do pedido, né? O pedido, gente, é uma coisa muito séria, porque você precisa especificar muito bem, né, o EPI que você quer comprar, tá? Não somente, eu quero comprar um capacete, por exemplo. Tá, mas que tipo de capacete, né? Qual que é a marca? Qual CA? É um capacete que ele é necessário ter uma resistência adicional? É necessário ter uma cor diferenciada ou qualquer cor? Porque senão, na hora que você for receber o EPI lá, vai chegar cada EPI que é Xing Ling, né? Não é nem da China, né? Do fundo do poço, né? Então, o pedido, ele é primordial. Especificar, né? Então, você faz ali um relatório, né? Contendo as características do EPI, a descrição, né? O CA, cor, tamanho, quantidade. E a questão do fornecimento, né? Fornecimento desses EPIs aí para os trabalhadores, né? A questão do fornecimento é algo muito sério, né? Quando não se tem padrão de entrega, qualquer hora o nego tá indo no almoxarifado pegar EPI, tá? Vira uma loucura no almoxarifado, que eles não conseguem focar no que eles precisam realmente, e aí vira aquela doideira. Então, o que que a gente costuma fazer? Padronizar dias e horários específicos, tá? Para troca. O que que eu fazia? Como eu entregava na mão do supervisor todo dia todo primeiro dia do mês, né? Eu estipulava pro supervisor para que ele liberasse a turma dele até no máximo 7 dias, né? Que seria uma semana, tá? Então, para poder fazer ali a gestão. Então, o almoxarifado sabia que a primeira semana do mês, né? Os funcionários iam trocar EPI. Salvo exceções que aí eram coisas de pontuais, né? Por exemplo, perdeu EPI, rasgou, esqueceu, sabe essas coisas? Aí eu pessoalmente ia até o almoxarifado e tinha que autorizar essa troca fora do prazo. Treinamento, fornecimento e registro, né? É o sexto passo aí, né? A questão do treinamento, né, gente, é algo que ele não é tão simples, né? Parece ser simples, mas não é tão simples. O treinamento de EPI, ele é sério, tá? É necessário ter seriedade na questão. Por quê? É aquele EPI que você designou, né, que você, através de uma análise de risco, identificou a existência do risco, vai implantar a proteção individual, né? Aquele trabalhador testou, fez todo aquele controle, aquela gestão de estoque, designação de horário de entrega e tudo mais, tal, fez ali a descrição correta, né, para a questão de compra, determinou nível de estoque e tudo mais, o treinamento você precisa fazer com excelência, né? Então, geralmente, a gente pega os EPIs que o funcionário vai utilizar, leva no treinamento, né? E faz com que todos eles utilizam o EPI ali da forma correta, você vai instruindo conforme qual que é a forma com que eles vão utilizar aquele EPI, tá?
explica tecnicamente, né, como que é a questão do EPI, qual a característica, para que ele serve, o porquê que existe ali o CA, quais são as limitações de uso, como que ele faz a questão ali do, por exemplo, vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, eles estão fazendo teste de vedação, ó, na máscara, tá? Então, é um treinamento, né, de EPI, de proteção respiratória. Vocês observam que todos eles estão com EPI, ó, e todos eles estão observando ali como que o técnico de segurança ou o engenheiro, né, está fazendo ali o procedimento para que eles façam iguais. Então, é bem praticão mesmo, tá? É colocar, tirar, verificar qual que é a- as necessidades, né, as limitações, ok? Identificar o número do CA, explicar para eles o que é o CA, onde que consulta, mostrar para eles aí se existe a questão da validade, né? A questão da ficha de controle, né, gente? A ficha de controle vai muito da empresa, né? Vai muito da empresa. Qual que é o texto padrão que é utilizado, o modelinho, vai muito da empresa, tá? Mas geralmente deve conter ali, né? O nome do funcionário, cadê minha caneta? O nome do trabalhador, o número da matrícula dele, que é o RE, né? Que é o registro de empregado. O texto, né? O texto normativo, padrão, tá? Algumas orientações, né, que fala que o número do certificado de aprovação encontra-se impresso em caracteres indeléveis e bem visíveis no API e deverá ser verificado e confirmado através de rúbrica do responsável pela entrega. Tá? Aí aqui tem a declaração também, né? Que declara também que estou ciente dos artigos, autorizo proporcionar o custo de reparação de danos de EPIs aos meus cuidados, declara ainda que estou ciente da disposição, né? Em especial de que constitui ato faltoso da recusa injustificada, blá, 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 blá. Coloca aqui a cidade, data, mês, ano. Essa aqui é a frente, né? Frente e verso. E aí no verso vai ter ali, né? A data da entrega, né? 3/8, né? De 2020. Ali vai ter a descrição do EPI, tá? O número do CA. Eu gosto desse número pra caramba, 5745. E assinatura, né? Joaquim José da Silva Xavier. Aí, beleza. Aí aqui, mais um, né? 3/8. Qual o TPI? Isso aqui é o protetor ocular, né? Aí aqui, luva, CA, XYZ, outra assinatura. O que não vale é fazer isso aqui, ó. Fazer aqui preenchimento, né? 3/883. Aí põe aqui. Aí ali é a bota, né? Aí aqui, óculos de segurança, CA tal. Aí também vai ser fornecido um respirador, tal, CA tal. Aí aqui o camarada chega aqui e faz essa rubrica aqui, ó, Joaquim José da Silva Xavier. Não pode, tá? Então a assinatura tem que ser uma por linha e uma por EPI, tá? Quando se tem essa situação aqui, ó, de assinatura cobrindo aí todas as linhas para economizar, essa ficha de EPI ela é cancelada, inutilizada. Cuidado com as fichas, né? Elas devem ser sempre mantidas sem rasuras, erroreques, tipo assim, nossa, não é 5745. Aí vem aqui, risca assim, ó. Aí põe aqui 3294. Não pode, tá? Não pode fazer isso. Rasurou aqui, gente, joga fora a ficha, tá? Joga fora a ficha, abre uma nova. Pô, Flávio, mas eu vou jogar fora, tem um monte de coisa já preenchida, assinatura e tudo mais. Nossa, mas e agora? Infelizmente, meu amigo, se tem coisa preenchida na ficha, velho, você vai ter que fazer tudo
mandar o camarada assinar novamente. Tá? Então, quando é feito isso manualmente, tem esses problemas. Agora, quando é por via sistema, aí fica muito mais fácil, né? Que aí não tem erro, né? Aí o camarada só imprime, lá, você só imprime a ficha de EPI do cara lá, e ele assina e pau na máquina. Existem situações, gente, que podem tirar o valor legal da ficha, tá? Então ela não tem valor legal, você não pode nem apresentar para o juiz, né, alegando que você forneceu EPI, né? Cor de caneta diferente, cor de caneta diferente é horrível, né? Então você precisa utilizar, vai utilizar azul ou preto, né? Tinta azul ou tinta preta. Uma das duas, filho. Escolhe uma e vai com ela. Vermelha nem pensar, verde muito menos, e por aí vai, tá? Liquid paper, né? Ou corretivo, né? Rorex, branquinho, nem pensar. Nome de EPI errado, né? Luva de borracha ou máscara usada, não tem. Coloca ali a especificação do EPI corretamente, né? Luva de látex nitrílico, protetor auricular tipo plug de silicone, botina de segurança com biqueira de aço e por aí vai. Quando é via sistema, né, então isso aqui fica muito mais fácil, né? Porque no sistema, se você já cadastrou no sistema, o nome do EPI certinho, então você não tem perigo com isso. Usar rascunhos como ficha de EPI, né? E ficha manchada de óleo, né? Ninguém merece, né, gente? Pelo amor de Deus. Uma vez eu tive que pegar umas par de ficha com mancha de óleo e refazer. Teve que refazer, tá? Isso acontece quando vai fazer a troca, né? Geralmente quando o sistema, quando o serviço é um serviço que gera muita sujidade, né? E aí o trabalhador, na ânsia de querer ir trocar o EPI logo, ele vai lá com a mãozona tudo sujo de óleo e aí não dá, né? Então a gente orienta, né? Quando a entrega é pelo almoxarifado, que o almoxarife, ali, o almoxarife confira, né? Se realmente as mãos estão limpas, né? Se não tiver, manda lavar e acabou. Tem a questão, que nem eu estou explicando para vocês, né? Da questão do controle eletrônico, tá, gente? Então, é muito mais fácil se ter uma gestão de EPI por sistema, porque aí você vai ver ali quando que é o próximo vencimento, ele já te emite relatório. Então é muito mais simples assim, né? Por exemplo, dessa ficha aí, ó, esse trabalhador aí, ele pegou, né, um creme, né, de proteção para a pele. A data de entrega foi dia 28/5/2014, né? A data prevista para troca, né, ou para devolução do pote vazio, né, para pegar o cheio, é um mês. Então, o creme de proteção aqui foi estipulado com vencimento de um mês, tá? Então, ele já deu data previsão para troca. Creme dermoprotetor Maxi 3, né, água, óleo e pintura, também, mesma coisa, ó. Durabilidade aqui de um mês. Luva de látex, né? Luva de látex aqui colocaram menos de um mês, né? Colocaram aqui, acho que 15 dias, né? Protetor auricular tipo plug, ó. Colocaram aqui 5, 6 meses, ó. Essa condição aqui, gente, remete a uma situação onde a empresa não tem tanta sujidade, né? Porque você ficar com protetor de inserção 6 meses é tempo, hein? Aspirador semifacial para partículas, ó, 28/5/2/6, ó. É bem rapidinho, ó, 5 dias. Ó. 5 dias trocou, né? Então, quando é via sistema, melhora a gestão, né, do controle, né? Também, né, via sistema, né, algumas imagens de sisteminha.
Isso aqui é interessante, já não é de hoje, né, que existe isso, que é a máquina de EPI, né, EPI Machine. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é muito legal, né? Então aqui, ó, contém luvas, né, tal, e aí é padronizado, né? Eles parametrizam a máquina lá, e aí você chega com o teu crachá, aproxima, ou você digita ali o número do teu registro, seleciona aqui o número, né, da onde que está o EPI, e aí dá um Enter. Se estiver na validade, dentro da validade, ele não libera. Mas se estiver válido, vencido, né, já na época de troca, aí sim ele libera. Cai aqui, mesmo esqueminha, né, a gente já conhece aqui. Aquela máquina que tem no Senac, num monte de lugar. Então cai o EPI aqui. Aí o legal é que a, o SESMIT, né, eles emitem um relatório, e nesse caso aqui não precisa assinar, porque só do funcionário ter vindo aqui, colocado a digital, ou o cartão, ou o número de registro dele, já vale como prova legal para o Ministério do Trabalho e por alguma ação judicial, né? Geralmente é empresas que têm muita movimentação de trabalhador, né? Tempo de troca curto, empresa com muitos funcionários, né? Então é feito isso. Existe essa máquina aí. E finalizando aí a questão da inspeção, inspecionar, né? Então existe ali um checklist, né, que a gente costuma chamar, uma lista de verificação, com algumas perguntas, né? Perdão. Há no departamento, setor, onde o uso do EPI seja obrigatório? Se sim ou se não, né? Ou se não aplicável, né? Em caso afirmativo do item anterior, os funcionários estão se utilizando dos EPIs adequados aos riscos a que estão expostos? Se sim, se não, se não. No caso dos funcionários não estarem utilizando os EPIs recomendados ou estarem utilizando os mesmos de forma incorreta, preencher o anexo 1 do checklist. Então, vai ter um anexo, né, contendo essas informações. Os EPIs possuem CA e são fornecidos pela empresa. Os funcionários recebem informação com a finalidade, estado geral de conservação e higienização dos EPIs encontrados no setor. O que é? Satisfatório, regular, ruim ou péssimo? Os EPIs estão sendo guardados em locais adequados? Aí tem ali, vamos falar assim, né, a página, o verso, né? Aí tem ali a matrícula do trabalhador, o nome do trabalhador e o EPI que ele não estava utilizando, tá? Aí aqui, ó, tem uma estatística, ó, tem um quadrinho aqui de estatística, que é bem legal, bem legalzinho. Número total de funcionários no setor, tá? Então tem 100 funcionários lá no setor. Vou arredondar para ficar mais fácil, né, o cálculo. Desses 100 funcionários, 90 deles estavam utilizando. Total de total não utilizado, 10. Porcentagem de não uso, 10%. Então, 10% dos funcionários daquele setor, caramba, o negócio aqui tá tecnológico. Então, 10% do total de funcionários daquele setor não estavam utilizando EPI. E aí, tem como você fazer uma brincadeirinha, né? Uma brincadeira em relação a isso. Tá? Uma brincadeira que eu faço é uma gestão, né? Uma regrinha, né? Selecionar um dia aleatório para fazer a inspeção, chamar ali os caras da CIPA, né, também, e meio que deixar um padrãozinho, né, criar um padrãozinho, né? Por exemplo, se no setor 10% dos funcionários não estão utilizando EPI, eles vão perder cesta básica, por exemplo. Tem que ser algo sério, né? 5% não estão utilizando, eles vão receber
advertência verbal. 30% não estão utilizando, vão receber suspensão. 2% não estão utilizando, retreinar, né, reciclagem, e por aí vai. Tá? Aí é um outro modelinho, né, de ficha. Ok. Aqui a gente continua ali, né? Aqui é a questão da seleção do EPI adequado ao risco, gente, voltando aqui um pouquinho na questão da PR, existem ali algumas regrinhas, né? Algumas situações no qual nós temos que pensar para chegar nessa seleção do EPI adequado ao risco, tá? A norma determina isso, tá? Fornecer o EPI adequado ao risco nas condições, tá, NR6, né? Qual o tipo de risco que é, né? É físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidente? Tá? Então, qual é, né? Se você não fizer uma avaliação, tanto qualitativa quanto quantitativa, você não vai saber. Qual a metodologia de análise foi realizada? Foi realizada uma avaliação qualitativa ou também foi quantificado o risco? Tá? O grupo homogêneo de exposição ao risco foi considerado, sim ou não? Né? Existe o grupo homogêneo ali, né? Todos estão expostos ou uma parcela? Se todos estão expostos, todos recebem, né? Todos percebem o mesmo nível de risco, né? Então requer essa decisão, né? Se existe ou não um grupo de risco. O sistema de EPC é tecnicamente viável? Né? Equipamento de proteção coletiva é tecnicamente viável? As medidas administrativas são aplicáveis? Sim ou não? Tá? Se for sim, nas duas perguntas, o EPI, ele é meio que levado em... Ele precisa ser deixado de lado. Tá? Se a gente for analisar essa pergunta aqui, por exemplo, né? EPC, a gente lembra na questão da hierarquia de controle, né? Qual é o primeiro controle a ser feito? EPC. Perdão. Segundo controle, medidas administrativas. Terceiro e último, aí vem o tal do ZPI. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Sinal de fumaça, dá um grito, tosse, façam alguma coisa, Tudo, professor. pelo amor de Deus. Tranquilo. Eu não consigo ver vocês, então parece que eu estou falando para ninguém. Tô aqui. Proteção. Boa noite. Buenas. Proteção individual é necessária? Pô, beleza. Aqui, ó, não é viável. Também não é viável. Aí, sim, é necessário. E a atenuação do EPI é suficiente, né? Se for proteção respiratória, se for proteção auditiva, essa atenuação é suficiente? Tá? Se você verificou lá que o camarada está exposto a 100 decibel de ruído, esse protetor aqui, ó, que é o da 3M, atenua 18, então menos 18, né? Vai dar uma exposição real de 82, tá? Ok, muito bem, né? Atenuou nível limite abaixo do limite de tolerância. Opa, cadê que é borracha? Então, borrachinha, né? Menor que o LT. Beleza, né? Toca o bonde, tá bom? Então é importante verificar a atenuação, né? Respirador, mesma coisa, né? Respirador, qual que é o fator de proteção do respirador? Né? Quantos por cento ele protege? 10%, 50%, 100%? Tá? Qual que é
na questão aqui, ó, da quantitativa, quanto tem ali do contaminante, né? Quantos miligramas tem, né, de amônia? Quantos ppm tem de poeira, tá? Então, o fator de proteção da máscara atenua, né? O que chegou para você no laudo ali, então é importante, né? Eu expliquei para vocês, tá? Comparando os resultados. E assim sucessivamente. Aqui vai embora, né? Aqui nós temas que vocês já viram. Beleza? Certinho, minha gente. Então, a gestão de EPI se dá, né, por meio aí desse fluxo, tá? É importante seguir uma ordem do fluxo, tá? A ordem do fluxo aí extremamente importante, tá? Porque faz com que você tenha ali uma certa eficiência, né, na tua gestão de EPI. E as ações educativas, vocês viram que elas entram ali, né? O treinar, né? O treinar o trabalhador acaba sendo ali o penúltimo, né, item, né? Então você treina o trabalhador e você, por último, ali faz a inspeção, né? Inspeciona o uso, tá? Então o treinamento ele entra como ação educativa, considerando a NR6 aí, né, que a gente já vem falando, tá? E o case, né, que nós estamos estudando, né, ele relaciona, né, a questão da NR6. Espero que tenha esclarecido, né, algumas questões aí sobre a questão do EPI para vocês. Vou abrir agora para dúvidas, né? Alguém tem alguma dúvida? Não? Sim, não, talvez? Para mim, tranquilo, professor. Tranquilo. Beleza. Show de bola. Fechou então, gente? Fechou. Fechou. Então Fechou. vamos cantar os parabéns? Para quem? Para quem? Para mim, né, Maria? Ah, é seu Hoje eu aniversário fico- hoje? Hoje eu fico mais experiente. Mentira, Nossa. sério, professor? Desculpa, gente, antes. Vou assoprar a velhinha. Cadê o copo? Parabéns, professor. 27 Nossa, velhinhas. Nós. Parabéns, professor. Parabéns, professor. Valeu. Tudo de Muito bom. obrigado. Que Deus te Mentiroso, hein? abençoe hoje Estou sim. ficando, amém. Estou ficando mais Parabéns. experiente. Deus abençoe. Amém. Parabéns, Deus 27 aninhos. te Não é todo dia, né? Ah, eu tô semana que vem, 2.5. Nossa, não Dois- sai Cada desses 35. Que Dois- misericórdia. 2,5 turbinado. 2.5, Maria. Cada perna. Nunca saí. Turbinado, 6 canecos. Nossa, vai ter bolo quando voltar. Está